Olá, amados. Hoje é dia 24 de abril de 2019, né? E o vídeo de hoje, eu tô querendo, vou gravar o vídeo agora, né? Como sempre. O título do vídeo é Saiu da igreja ou pensa em sair? Assista isso. Congregar é importante. Congregar é importante? Apenas uma reflexão. Esse vídeo é do tio Lu, tá? Que ele está dando um recado para os desigrejados, né? Embora a palavra desigrejado não existe, né, amados? Porque nós somos a igreja. Então, como pode nós termos a igreja e a gente ser desigrejado? Se a igreja somos nós, se nós somos o templo do Espírito. Então, vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Opa. Não repare os cachorros, tá, amados? Como sempre, os cachorros latindo. Aí. Não, assim. Assim tá ótimo, show. Então, eu vou colocar aqui, acho que assim tá bom, né? Vou colocar então aqui o vídeo, tá? Pra tocar, pra rodar, né? Recado de Deus para os desigrejados. Vocês não sabem o perigo que vocês estão correndo. Então acompanhe comigo uma leitura da Bíblia. A palavra do Senhor diz ali em Roma. Amados, ele falou que tem um recado para desigrejados, que os desigrejados não sabem o perigo que estão correndo. Então vamos lá. Ele deu aqui o versículo, né? Para justificar o que ele está falando. Romanos, no capítulo 10, no versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E aí a gente volta alguns versículos antes, e está escrito o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu poderia estar lendo todo um contexto aí, mas se você não tiver preguiça, pegue esse capítulo 10, leia todo esse capítulo 10 de Romanos, que você vai entender. Então vamos lá, ele disse se você não tiver preguiça, ou seja, ele disse dos desigrejados, segundo ele, nós que não vamos a templos, nós somos desigrejados. Então ele chamou a gente de preguiçosos. Se você não tiver preguiça, tipo assim, leia o capítulo 10 todo. Só o amado tio Lu, eu convidaria você a ler Romanos todo e Hebreus, ler a carta de Hebreus todo. Eu não vou ler a carta de Hebreus todo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou convidar, tio Lu, o amado irmãozinho, né, meu querido, que você leia. E vou convidar você a ler aqui Hebreus, tá certo? É 9 e 10. Vamos ler aqui Hebreus 9 e 10? Para a gente ver o contexto do que está se falando, embora é importante ler todo. Mas para o vídeo não ficar longo, eu vou ler Hebreus 9 e 10, tá certo? Então vamos lá. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Veja, aqui ele está descrevendo o tabernáculo, o tabernáculo, o santuário físico.
Aqui ele está mostrando como era no físico e que os sacerdotes, né, que eram os levitas, eles tinham que ir nesse tabernáculo, tá certo? Aqui, ó, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo lugar do tabernáculo, que é físico, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Ou seja, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, que é físico também, e ele apresentava o sacrifício dos animais, sacrifícios alheios, não era o sacrifício dele próprio, mas era o sacrifício de animais alheios, tá certo? De outro sangue, que era o sangue de animais. E ele tinha que oferecer por ele, porque ele pecava, e tinha que oferecer pelo povo. Tudo físico. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Qual o primeiro tabernáculo ele está falando? Tabernáculo físico. E isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita limpa. Veja isso, não adiantava as pessoas se sacrificar, porque não era uma consciência perfeita e limpa, por quê? Porque eles sempre pecavam, eles sempre cometiam pecado, não tinha como a pessoa entregar o sacrifício, e o sacerdote fazer o sacrifício e a pessoa deixar de pecar. Não, ainda continuava aquele pecado, mas o pecado que ele está falando é o quê? O pecado da lei. É disso que está se falando aqui. Porque a lei é um pecado, amados. A lei é um pecado por quê? Porque na lei as pessoas fazem atos religiosos para adorar outro Deus, que não é Yahweh. E isso é a prostituição espiritual. É isso que está falando. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Tá certo? Então, essas ordenanças exteriores, ou seja, físico, foram impostas até o tempo da nova ordem. Qual é a nova ordem? A nova ordem foi com Yahushua, vejam. Quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Veja isso, o tabernáculo que ele entrou não foi feito por homens. Então, esse é o que ele fez. Olha, veja, o tempo da nova ordem. O tempo da nova ordem ele veio, mas ele não entrou no tabernáculo físico. Tá certo? Ele não entrou no tabernáculo físico. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. Então, ele não entrou no tabernáculo físico. Veja, quando Yahushua veio como sumo sacerdote, ou seja, Yahushua ele veio como sumo sacerdote da parte de Yahweh. E Yahushua, ele era da tribo de Judá. Ele não poderia ser sacerdote, sumo sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Só que ele veio da tribo de Judá e ele foi sumo sacerdote da parte de Yahweh. Não foi da lei. Da lei, os sacerdotes eram da parte de Terron, o Deus desse século, que pedia sacrifícios. Porque Yahweh nunca pediu sacrifício nenhum, amados. Tá certo? Yahweh nunca pediu sacrifícios. Então, vamos lá. Né? Quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Foi uma vez por todas, ele não precisou de uma vez por ano, não, foi uma vez por toda, o sacrifício dele foi único e perfeito. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Yahushua, que pelo Espírito
eterno se ofereceu de forma imaculada a Iarro. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus, ao Iarro vivo, ou seja, ao Deus vivo. Certo? Porque tem o Deus morto que é Terron, que é a morte. O Deus morte. Por essa razão, Yahushua é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. Veja, a promessa da herança eterna, mas a gente só vai receber porque Yahushua é o mediador, não é um pastor, um líder religioso que é o mediador, mas é Yahushua. Yahushua, ele é mediador entre Iarro e nós, porque ele é que nos leva ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá certo? Por essa razão, Yahushua é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Tá certo? Ele morreu sob as transgressões cometidas pela primeira aliança. Qual foi essas transgressões? Foi a lei, a prática de atos religiosos, impostos pela lei, pela religião. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés... Veja, amados, ou seja, Yahushua, ele cumpriu a lei. Não por causa para cumprir atos religiosos, mas ele cumpriu a lei, o que estava escrito para ele cumprir, porque ele tinha que cumprir para que hoje nós possamos ser livres de cumprir a lei, para nós servirmos a ele, seguirmos a ele em liberdade no entendimento, e não por obrigação de seguir atos religiosos, seguir leis. Tá certo? Então, por isso que ele cumpriu a lei, mas ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Quando em Mateus diz que Yahushua, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir até, ele cumpriu tudo. Eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir. E diz ainda, né, que ele cumpriu, veio cumprir, deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui, ó. Vamos pesquisar aqui para a gente ver, quer ver, ó. Não vim abolir a lei, mas cumprir. Vamos lá, vamos ver onde é que está escrito. Mateus 5. Peraí. Mateus 5. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Qual o versículo? 5:17. Aqui, ó. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, só que ele cumpriu. Ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Ele não cumpriu toda a lei. Né? Como eu já vi líderes religiosos falando que Yahushua cumpriu a lei. Eles falam de Jesus, né? Falando que Jesus cumpriu toda a lei. Ele não cumpriu toda a lei. Ele curou no sábado. No sábado não era para fazer nada no sábado. Yahushua curou no sábado. E Yahushua, quando a mulher ela foi pega em adultério, que os líderes religiosos daquela época levaram a mulher para poder testar Yahushua, e falaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Né? E apedrejar, apedrejar até a morte. O que tu dizes? E ele, né, abaixou e escrevendo com o dedo no chão, aí ele disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, ele que tinha que tirar a primeira pedra, porque ele nunca pecou. Mas ele disse: aquele que não tiver pecado. Se ele tivesse cumprido toda a lei, ele iria pegar a primeira pedra e iria atacar na mulher. Ele iria atacar, porque ele nunca pecou, mas ele não fez isso. Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí começou a sair dos mais velhos e mais novos. E aí ficou somente a mulher e ele perguntou: mulher, onde estão os que te acusaram?
seus acusadores. E ela disse, foram todos, Senhor. Aí, então, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então vocês vejam que Yahushua, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Tá certo? Então, ele não veio abolir a lei, mas cumprir. Mas por quê? Porque aqui ele ainda estava vivo, ele ainda não havia morrido por nós. Inclusive, até a morte no sacrifício, o sacrifício no madeiro, era parte da lei também. Por quê? Porque os animais eram sacrificados pelos pecados. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Tá certo? Então, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir, segundo o que estava escrito para ele cumprir. É isso que nós temos que entender. Então, quando diz assim, ó, até que tudo se cumpra, quando ele disse isso, é porque ele ainda estava vivo. Ou seja, tudo se cumprir, ele cumpriria tudo até o madeiro. Até a morte no madeiro. É isso que a gente tem que entender, amados. Então, vamos voltar aqui de novo em Hebreus, né? Quando Moisés, verso 19, né? Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilho e de bode juntamente com água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Ou seja, ele aspergia com sangue as pessoas, né? E aspergia também tudo que estava no tabernáculo. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, certo? Não é com sacrifícios físicos, né? Dizer que matar um cordeiro, um animal físico, mas era com sacrifícios superiores. Pois Yahushua não entrou, veja isso, amados, pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Então vocês vejam aqui que ele não entrou em santuário, ou seja, ele não entrou em templo feito por homens. Ele não entrou em templo físico, certo? É isso que está dizendo aqui. Vou até aqui mostrar para vocês de novo, né? Sinônimos de santuário, que isso tem que ser bem entendido. Sinônimo de santuário. Vamos lá, para ficar bem entendido mesmo isso. Olha, capela, ermida, íntimo, interior, fundo, abadia, árdio, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna, recinto, belinda. Aqui, ó, templo. A palavra templo aparece também nas seguintes entradas: capela, macumba, nave, pagode. Veja isso. Vamos ver aqui a macumba. Babacuê, candomblé, catimbu, catimbauá, catimbó, pagelança, umbanda, vodú, xandô, isso tudo, amados, são templos. Aqui, designação de feitiçaria e magia negra, templo de magia negra, vejam isso. Bruxaria, feitiçaria, feitiço, bruxelo, magia, malefício, mandinga, transgomango. Oferenda colocada nas encruzilhadas, bozó, canjerê, coisa feita, despacho, ebó, oferenda trabalho, terreiro de macumbas, local, templo, terreiro, olha aqui, ó, local, templo, terreiro. Olha, ousadia, arranjo, atrevimento, audácia, intrepidez, ousadia. Então vocês vejam, amados, que templos, e Yahushua nunca entrou em templos feitos por homem, nem tampouco o Pai. Nem tampouco o Pai entrou nesses templos. Então é isso que a gente tem que entender. Veja, pois Yahushua não entrou em templo ou santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Eu acho que o tio Lu não leu essa parte.
Porque se ele tivesse lido essa parte, ele jamais iria falar uma coisa dessa, ele jamais iria gravar um vídeo desse, falando que os desigrejados estão correndo grande perigo. Eu acho que é o contrário, tio Lu. Não é o contrário, não, amado irmão. Não, verso 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, a Ruxa precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também a Ruxa foi oferecida em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Agora vamos lá, Hebreus 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Veja, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar onde? No templo físico, que é da lei. Porque o do Espírito somos nós somos o templo do Espírito. Agora, quem adora no templo físico, adora o físico, adora a lei, está na lei e adora o Deus que deste século que cegou o entendimento dos incrédulos, descrito em 2 Coríntios 4:4. Verso 2. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Veja, os sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ele está falando de quem? Do Pai, Yahu. Que ele não quis sacrifício nem oferta. Veja isso, ó. Sacrifício e oferta não quiseste. Certo? Mas um corpo me preparaste. Então a gente vai ler aqui, amados, onde está escrito aqui, que Yahu nunca pediu sacrifícios. Quer ver? Eu nunca pedi sacrifício e holocausto. Vamos ver onde é que está escrito isso? Jeremias 7:22. Jeremias 7. Vamos ver aqui, Jeremias 7. Peraí. Deixa eu procurar outra aqui, que essa aqui a letra está muito pequena, eu estou com probleminha na vista, né, amados? Cadê? Deixa eu botar aqui, Jeremias 7. É Jeremias 7:22, né? Quer ver? Jeremias 7. Deixa eu botar mais pra cá. Aqui, ó. Assim diz o Senhor. Aqui está o Senhor dos Exércitos, tá? O Senhor assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne. Aqui, ele está falando que foi Terrom que pediu, aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando fala o Senhor dos Exércitos, está falando de Terrom, Deus das trevas. O Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, ou seja, aqui era Terrom falando. Esse aqui ele está falando Terrom, o Senhor dos Exércitos é Terrom. O Deus de Israel: juntai os vossos holocaustos, aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais. Aqui já é Yahu. Yahu falando: porque nunca falei a vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios.
tá certo? Ele nunca ordenou, Iarro nunca ordenou, quem ordenou isso foi Terrom, se passando por Iarro, tá certo? Então aqui, porque nunca falei aos vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que vos mandar, para que vos vá bem. Tá certo? Aqui, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, nos propósitos do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Ou seja, por que eles andaram para trás e não para diante? Porque eles obedeceram, seguiram os sacrifícios, fizeram sacrifícios a Terrom, o Deus das trevas, não a Iarro. Porque Iarro nunca pediu, amados. Então vamos voltar aqui, continuar lendo, tá certo? Então vamos lá. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Veja, confirmando, né? O apóstolo Shaul aqui está confirmando o que Yahushua disse, que Yahushua veio revelar ao Pai, que o Pai ele nunca pediu sacrifícios e holocaustos, ou seja, sacrifícios e ofertas. Ele nunca pediu. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Iarro. Aqui ele está falando de Yahushua, que Yahushua, ele disse, então eu disse, ou seja, aqui, falando no caso Yahushua, aqui estou, no livro há escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Iarro. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste. Ou seja, Iarro não quis nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei que Terrom ordenou, e não Iarro, porque o Iarro ele ordenou os mandamentos, que é referente ao amor a Iarro, sobre todas as coisas, o amor ao próximo, tá certo? Agora, a lei, quem determinou foi Terrom. Então acrescentou, vamos voltar aqui de novo, Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, ou seja, fomos separados, por meio do sacrifício do corpo de Yahushua, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Veja, os seus deveres religiosos, cargos religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Iarro. Está falando de quem aqui? De Yahushua. Mas quando este sacerdote, quem? Yahushua, o sacerdote Yahushua, da parte de Iarro, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Iarro. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo separados. O Espírito de Iarro também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Ou seja, porei as suas leis, ou seja, porei os meus mandamentos, que é mandamentos de amor, aqui está leis, mas é mandamentos, na verdade, em seus corações, e as escreverei em suas mentes, ou seja, no entendimento. E acrescenta, vai ser na sua mente, ou seja, no entendimento, no espírito, tá certo? E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Quais são os pecados que eles estão falando? Os pecados da lei, né? Porque a lei, quando nós cumprimos os atos da lei, a gente está cumprindo, adorando a outro Deus que não é Yahweh.
Então, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua, ou seja, entrar no santo, no secreto com o Pai pelo sangue de Yahushua, não mais num templo físico, não mais no Santo dos Santos físico, mas no entendimento pelo sangue de Yahushua, certo? Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Não mais no templo físico, mas no entendimento, no caminho que Ele abriu por meio do véu, ou seja, Ele é o caminho, e Yahushua é o caminho, e Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, porque quando Ele morreu, Ele disse, está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. O véu do templo, do tabernáculo, se abriu de cima a baixo. É isso que ele está falando. Por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, o véu físico se abriu de cima a baixo. Agora é por meio do sacrifício de Yahushua, no entendimento. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Arro. Sendo assim, aproximemo-nos de Arro com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Qual é essa água pura? É a água de um batismo num templo físico? De um tanque batismal? Não, é a própria água que Yahushua, ele derramou na morte dele, né? Porque quando ele estava no madeiro, foi derramado a lança, ela transpassou o corpo de Yahushua e ali foi jorrado o sangue e a água de Yahushua, aquela água, essa água foi no corpo do nosso pai Abrão, do nosso pai Adão, tá certo? Como ele prometeu, né, no livro de Adão e Eva, que ele prometeu que ele viria em 5.500, no ano 5.500 e morreria por nós, e isso aconteceu, ele veio no ano 5.500, que na verdade na nossa era, porque nós estamos na verdade no ano 5.779, mas no calendário gregoriano, que é um calendário mentiroso desses falsos deuses da ONU, né? Nós estamos em 2018. Então, para a gente entender, Yahushua, ele morreu em 1740 da nossa era, para a gente entender, tá certo? Então, ele veio e quando ele morreu, né, em 1740, que foi em 5.500, né, do calendário judeu, do calendário hebraico, verdadeiro calendário, que na verdade é o verdadeiro, que nós estamos em 5.779 anos, né? Então, ele foi jorrada o sangue e a água. E essa água, ela foi até os ossos do nosso pai Adão. Tá certo? E ele purificou o pecado do nosso pai Adão. Todo o pecado da humanidade foi ali lavado. Então, não é mais a água de um tanque físico, de um banho físico, para nos lavar, mas é a água limpa, a água que ele nos limpa, que ele é a água. Ele é a água viva que nos limpa. E a água que foi jorrado dele, no madeiro. Então, essa água que nos purifica. É no entendimento, não é mais uma água física. Tá certo? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, aqui está, não deixemos de reunirmos como igreja. E na outra versão está, não deixemos de congregarmos, né? Na outra versão, vamos ver aqui nessa outra versão, Hebreus 10, 25, né? Vamos ver como é que está aqui nessa versão. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, não deixando a nossa congregação, é a congregação no entendimento, amado, não é mais físico. Tá certo? Não deixamos de reunirmos como igreja, porque nós somos a igreja. Olha aqui, não deixemos de reunirmos como igreja, tá certo? Como igreja do Altíssimo, como templo do Espírito, segundo o costume de alguns. Por que ele está falando isso? Porque as pessoas deixam de se reunir como igreja, deixam de ser o templo para ir num templo físico. E é isso que está acontecendo com o tio Lu, tá certo? Ele deixou de ser o templo e voltou a ir a um templo físico, voltando de novo à cegueira espiritual, certo? É isso que está dizendo aqui, ó, não deixamos de reunir-nos como igreja, porque nós somos o templo, tá certo? Nessa outra versão que ele deu, está, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Veja, a nossa congregação, ou seja, a congregação no entendimento, como é costume de alguns. Antes, por quê? Porque essas pessoas saem do entendimento do espírito e vão para o físico. É isso que ele está dizendo, como é costume de alguns sair do entendimento físico e ir para o entendimento de sair do entendimento do espírito para ir no entendimento físico. Tá certo? Para enxergar no físico de novo, para fazer todas as práticas da lei, todas as práticas físicas, jejum físico, santa ceia, tomar ceia físico, se batizar físico, subir ao monte físico, tá certo? Então isso tudo é isso que ele está falando. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja, aqui já está mais completo. Veja, não deixemos de reunirmos como igreja. Reunirmos como igreja, como assim? Reunirmos no entendimento, no mesmo entendimento do Espírito, porque nós somos a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, veja, como é o conhecimento como alguns fazem. Aqui ele está dizendo, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos um conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amados, isso é muito sério. Quando a gente entende que nós temos que ser o templo do Espírito e não ir mais a um templo físico, que nós temos que seguir no caminho de Yahushua, não mais ir a um caminho de um templo físico. Quando nós entendemos que o Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, é o alimento no Espírito, e nós vamos buscar um alimento físico, de ouvir uma palavra de um homem físico, que não é o pastor, porque o único pastor é Yahushua. E quando a gente vai buscar um homem físico para ouvir uma palavra de um homem físico, num templo físico. E por quê? Porque a pessoa que ouve um homem físico não está ouvindo o Espírito do Pai. Porque o Pai fala a nós, no nosso entendimento. É no Espírito, não é mais no físico. É isso que está falando aqui. Então, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, ou seja, depois que recebemos o que a verdade é no entendimento, é no espírito, não mais no físico, e a pessoa sai do entendimento do espírito e vai para o físico, já não resta sacrifício pelos pecados. Então isso é muito grave. Mas tão somente pela terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Yahweh. Isso é muito grave, amados. Quem rejeita a lei de Moisés, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o filho de Yahweh, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado, e insultou o espírito da benevolência. Ou seja, o espírito da graça aqui é o espírito da benevolência, porque graça é blasfemado. Vocês vejam bem, amados, se na lei que
Não valia o sacrifício, que você tinha que, o sacerdote tinha que fazer o sacrifício uma vez por ano, o sumo sacerdote, para pedir perdão dos pecados. Tinha que lembrar sempre dos pecados, né? Então, quem rejeitava a lei de Moisés, que é uma lei que não valeu, né? Não era válida. Tinha que sempre estar ali fazendo, cumprindo aqueles votos, tá? Então, vamos lá. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quais mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés do filho de Arro, ou seja, aqueles que vão de novo para a lei, para as práticas da lei religiosa, para o físico. Merece aquele que pisou o filho de Arro, ou seja, por quê? Porque está pisando no sacrifício que a Ruxa fez, está negando o sacrifício, está dizendo que o sacrifício que ele fez não valeu a pena, então a pessoa precisa de novo ir num templo físico, cumprir votos físicos, cumprir todos os atos religiosos. Entendeu? Porque segundo as pessoas que vão no físico de novo, depois que elas saíram do físico, foram para o entendimento do espírito e voltaram para o físico, elas estão negando o sacrifício. Então, ou seja, o sacrifício de Arusha não foi válido para essas pessoas. É isso que está falando aqui, amados. Isso é muito grave. Ó, verso 29 de novo. Com mais severo castigo julgam vocês. Merece aquele que pisou aos pés do filho de Arro, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado, ou seja, separado. Santificado aqui também é outra palavra blasfemada, né? Pelo qual ele foi separado, insultou o espírito da benevolência, certo? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, quando a pessoa cai na mão do Deus vivo, não é porque Iarro, ele quer condenar as pessoas, porque Iarro, ele não condena, ele veio justificar, tá? Ele é justo e justificador. A justiça dele foi enviar o filho dele, para que o filho dele morresse, para nos resgatar das transgressões da lei, para nos resgatar dos pecados, e do pecado da lei, de atos religiosos, tá certo? Só que quando a pessoa não crê, não anda no entendimento, precisa ir para o físico, porque não crê que é o templo, e vai a um templo físico, porque não crê no sacrifício que a Ruxa fez e tem que pagar, e tem que fazer sacrifício, porque o sacrifício de Arusha não foi vão, foi em vão para essas pessoas, tá certo? Então o que acontece? A pessoa é condenada não porque Iarro condena, porque ele quer condenar, mas é porque a pessoa escolheu a condenação. Isso é muito grave. A pessoa escolheu viver no jugo da religião, a qual o próprio Arusha, ele nos libertou. Ele veio para que nós possamos ser livres da religião. Quer ver só uma coisa, amados? Vamos ver aqui, onde está escrito. Onde está escrito aqui, meu pai, como é que é? Ai, meu pai, eu esqueci agora, gente. Vê aqui, que Arusha, ele aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos ver aqui, amados, onde é que está escrito? Mateus 11, 28, Mateus 11, vamos botar aqui assim, Mateus 11, tá? Mateus 11, olha só, amados. 11, Mateus 11, 28. Mateus 11? Não, não é Mateus 11 não. Cadê? É Mateus 11, 28 a 30. Cadê? Vamos ver aqui, vamos botar aqui no Mateus 11 aqui para ver. Não. Tá Mateus 11 mesmo.
Ah, sim, é isso aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Vinde a mim, e Yahushua falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, tem outra versão que diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui ele está falando, amados, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, cansados e oprimidos de quê? Da religião, do jugo da religião. E eu vos aliviarei, porque o jugo dele é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o jugo de Yahushua é suave e o fardo dele é leve. O da religião é um jugo pesado e é um jugo assim, de opressão. E o fardo é pesado, sabe? Ele veio nos libertar do engano da religião, amados. Foi isso que Yahushua veio fazer. Então, vamos ver aqui onde é que a gente continua aqui. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Não, Hebreus 9. Hebreus 9, não, eu estou no Hebreus 10. Cadê? Eita, Hebreus 10. Tá, deixa eu botar aqui de novo, Hebreus 10, amados. Ih, meu pai. Vamos ver aqui. Eu já estou aqui de novo no Hebreus 9. Vamos botar aqui Hebreus 10. Ué, não, tá Hebreus 10, isso mesmo. É porque eu vi aqui, gente, tô perdidinha. Ah, tá. Vamos ver aqui, ó. É isso. Sim. Então, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Isso, como é severo. Então, aqui, ó. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa cair na mão de Deus vivo. Então, como eu estava explicando, né, que a pessoa que se condena, não é Yahweh que condena, mas é a própria pessoa que condena por escolher a condenação. Por isso que a Escritura diz, escolha, pois, a vida. Como está escrito em Provérbio, escolha, pois, a vida. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Yahweh, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, o justo viverá pela fé. Qual é o justo que vive pela fé? É o justo que vive no entendimento do Espírito. É o justo que vive, que crê que é o templo e não vai mais ao templo. É o justo que crê que Yahushua é o pastor e o caminho, e não vai mais a um caminho físico de um templo de pedra e ouve mais um líder religioso físico, mas passa a ouvir o que o Espírito tem a dizer, porque Yahushua é o único pastor, o único perfeito pastor é Yahushua. Não tem outro pastor. Ele é o único. Todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, como o próprio Yahushua disse em João 10. E todos que vieram, todos os pastores são cães mudos, cães gulosos, que nada compreendem, pastores que nada compreendem, que querem tudo para a sua ganância, todos sem exceção, como está escrito em Isaías 56, 10 e 11. Eu acho que o nosso amado tio Lu não leu isso nas Escrituras, porque ele está ensinando o que está fora da Escritura. Nós, porém, verso 39, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou seja, não somos dos que retrocedem, ou seja, não somos daqueles que retrocedem, que estão no entendimento e vão para o físico.
E são destruídos, porque aqueles que saem do entendimento no espírito e vão para o físico, são destruídos. Mas dos que creem quem? Que creem em Yahushua, que creem no entendimento, que anda no espírito, que crê que é o templo, não precisa mais de templos. E são salvos. Então, esses que creem e andam no entendimento, e são no templo, e andam no espírito, são salvos. É isso que está dizendo aqui. Então, agora eu gostaria de ler para vocês, porque ele citou Romanos 10, 17, né, que ele citou também. Que ele disse que é Hebreus, mas ele se enganou, é Romanos. Né? Vamos ver aqui se é esse mesmo. Isso mesmo. Então, eu quero ler aqui o capítulo de Romanos 10 e vou encerrar esse vídeo, tá certo? E vou gravar mais tarde, para descansar minha vista, vou gravar a continuação desse vídeo, porque esse vídeo aí vai ter assim, deve ter até mais de 2 vídeos, deve ser uns 2 ou 3, eu não sei, porque é muita coisa que nós temos que ler, porque o nosso amado tio Luz está equivocado e está no engano da religião. Então eu preciso realmente ler para que tomara que ele veja esse vídeo e que ele venha se arrepender do que ele está fazendo. Tá certo? Então vamos lá, Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Yahweh pelos israelitas é que eles sejam salvos. Quem são os israelitas? Nós somos os hebreus israelitas da Escritura, tá? Eu estou na Nova Versão Internacional, tá, amados? Verso 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Yahweh, mas... Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Yahweh, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Yahweh e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Yahweh. Qual é a justiça que veio de Yahweh, amados? A justiça que veio de Yahweh é Yahushua que ele enviou por nós. Você quer ver só uma coisa? Vamos botar aqui. Em Romanos 8, 21 a 26. Quer ver só uma coisa? 8, do 21 a 26. Veja bem, para vocês entenderem. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Yahweh. Porque sabemos, a glória aqui é blasfemada, então eu vou ler esplendor. Para a liberdade do esplendor dos filhos de Yahweh. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Será que é esse mesmo, amados? Que eu estou querendo ver aqui a justiça de Yahweh. Deixa eu ver aqui. Versículos sobre a justiça de Deus. Deixa eu ver aqui. Cadê? Porque eu acho que é Romanos, sim, gente. Cadê? Peraí, vamos ver aqui. Romanos 17. Romanos 4. Meu pai, onde é que foi parar? Romanos 5. É um que fala da justiça, que eu até gravei um vídeo com vocês. Eu gravei um vídeo uma vez falando sobre isso.
Agora eu não me lembro mais aonde está, amados. Que fala sobre a justiça de Yarro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar, tá? Eu vou procurar e gravo e termino no segundo vídeo, certo? Aí vou continuar no segundo vídeo. Eu vou ter que até anotar aqui para eu não esquecer, tá? Então vamos lá. Pois, então, vamos continuar aqui Romanos 10, 2, né? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Yarro, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Yarro e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Yarro. Porque o fim da lei é Yahushua, para a justificação de todo o que crê. Tá certo? Amados, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá? E... cadê? Vou dar uma pausa, até para descansar a minha vista, né? Porque a minha vista precisa de descanso. E vou voltar, mais tarde eu vou gravar a continuação desse vídeo, certo? Então, eu vou deixar aqui assim, ó, pra gente voltar de novo a esse tema, tá certo? Então, deixa eu virar aqui pra vocês, que eu tô vendo que esse vídeo vai ser bem longo, tá? Vai ser longo porque é muita coisa que nós temos que ler e avaliar o que o nosso amado irmão tio Lu, que está no engano da religião, está falando. Então, tá bom? Eu vou gravar mais tarde, até mais tarde, daqui a pouquinho, né? Eu vou gravar a segunda parte desse vídeo, tá bom, amados? Então, fique na paz de Yahushua e até mais tarde.